Boa noite! Vamos lá para a nossa aulinha então de leis da gravitação. A gente vai ver hoje as leis de Kepler, beleza? Por que os corpos caem? As explicações que servem para os corpos da Terra valem também para os corpos do espaço? As respostas para essas perguntas começaram a ser elaboradas na Grécia Antiga. Para os gregos, era como se eu Era como se o céu houvesse a perfeição e a organização impecável e imutável, ao passo que a terra, essa ordem pré-estabelecida, não existia, sendo o papel dos seres humanos buscar se harmonizar com o cosmos. Por isso, existiam explicações da natureza que eram válidas para o céu e não podiam ser aplicadas à terra e vice-versa. Por exemplo, na Grécia Antiga, entendia-se que os objetos caem porque estão em busca de seu lugar natural, em busca de se harmonizar com a ordem celeste. Já os corpos do céu não caem porque não estão juntos às mesmas regras da natureza existentes na Terra. Essa compreensão grega de queda dos objetos era chamada de baris, e deu origem ao termo latino gravis. Os dois termos significam pesado, e trazem a ideia de que os corpos pesados caem à Terra, ou da Terra caem. Na Idade Moderna, o termo latino gravis deu origem ao conceito de gravidade. Atualmente, dizemos que os corpos próximos do planeta caem porque são atraídos pela gravidade da Terra, não porque buscam o seu lugar natural. Essa definição de gravidade e o estudo de muitos outros pensadores serviram para sintetizar as leis da gravitação e consolidar o modelo heliocêntrico estudado por nós anteriormente. São conhecidas por leis de gravitação de Kepler, a lei da gravitação universal e a proposta aí por Isaac Newton. Então vamos lá, Kepler, alemão, Johannes Kepler era um promissor professor de matemática e astronomia e foi convidado em 1600 para trabalhar como assistente de Tycho Brahe. Após a morte de seu tutor em 1601, Kepler utilizou os dados organizados por Brahe e tentou inicialmente cruzar as informações com as órbitas circulares. Percebendo que não era possível, ele procurou outras formas geocêntricas que previam ou poderiam servir para descrever as órbitas dos astros. Essa nova concepção sobre o movimento dos astros, segundo a qual eles não descreviam, né, aí o círculo perfeito como se pensava desde a Grécia Antiga. Foi um grande passo para a universalização das leis científicas do céu e da Terra. Ela também permitiu que o sistema heliocêntrico se tornasse simples e preciso. Então vamos lá para a primeira lei de Kepler, que ela vai falar sobre as órbitas. As tentativas de encontrar uma forma geométrica que descrevesse o movimento dos astros passaram por várias formas ovais até Kepler chegar à elipse. Observe que, utilizando uma elipse para descrever a órbita de um planeta, surgiram dois pontos denominados pontos foco, tá? Um desses pontos é ocupado pelo Sol. Tendo a informação sobre o foco e o formato da órbita, é possível enunciar a primeira lei de Kepler da seguinte maneira: os planetas descrevem uma órbita elíptica e o Sol está em um dos focos dessa elipse. Na ilustração, a órbita está mais excêntrica do que seu formato real, para facilitar a compreensão de uma elipse e de um foco, tá? Então ela deveria ser um pouquinho mais alongada. Aqui está o Sol num dos dois focos. Um outro foco seria mais ou menos aqui assim. A órbita dos planetas é um pouco excêntrica, como podemos constatar na tabela a seguir, que apresenta algumas distâncias da Terra e do Sol durante o movimento da translação. Já vou passar a tabelinha para vocês. Então, só para mostrar aqui a elipse, né, os dois pontos focos aqui, o Sol ficaria num dos dois, e a tabelinha está aqui. Ó.
a distância entre o Sol e a Terra. Então, nós temos a menor distância, a distância média e a maior distância. Essa distância sendo medida em quilômetros, tá? 147 milhões de quilômetros, 149 milhões e 500 mil quilômetros e 152 mil quilômetros, milhões de quilômetros, tá? Então, aquela é a forma elíptica com os dois focos. Essa é a primeira lei de Kepler falando das órbitas. Qual é o formato dela? Agora, a segunda lei é sobre as áreas. Segundo o segmento de reta que une o Sol determinado planeta cobre as áreas iguais em intervalos de tempo diferentes. Então, olha só o que a gente tem aqui na ilustração. D e C, eles têm a mesma área, fazendo um triângulo, do que esse triângulozinho aqui, ó, o triângulo AB Sol. Tá? Então, olha só, essa área aqui do mesmo tamanho que essa área ali. A ilustração fora de proporção da segunda lei de Kepler, mostrando que o tempo que o segmento de reta que une o Sol ao planeta demora para percorrer a área sombreada. Então, o tempo que ele demora para percorrer essa áreazinha aqui é o mesmo tempo que ele demora para percorrer essa área aqui. Então, ele está muito mais acelerado, né, nessa área mais próxima do Sol do que nessa mais distante, certo? Em outras palavras, as duas áreas representadas na ilustração têm o mesmo tamanho. E o tempo que o astro leva para percorrer cada um dos arcos é igual. Dessa maneira, podemos concluir que o astro se movimenta com maior velocidade quando estiver mais próximo ao Sol, que a gente chama de periélio. Quando a Terra está próxima ao Sol, periélio, pois ocorre uma distância do arco AB maior do que no afélio. O que é o afélio? Essa parte mais distante do Sol aqui, o arco DC. No mesmo intervalo de tempo. Então, o que eu falei? Para percorrer a distância DC, é ao mesmo tempo que ele percorre a distância AB. A distância AB é muito maior, mas a velocidade, né, é bem maior aqui nesse ponto. Embora os arcos tenham tamanhos diferentes, a área interna compreendida entre os raios são exatamente as mesmas. Seguindo para a terceira, a razão entre o quadrado do período de translação de um planeta e o cubo do raio médio de suas órbitas é igual a todos os planetas do sistema solar. A gente vai ter uma fórmulazinha aqui para a gente brincar com o cálculo, tá? Isso quer dizer que uma relação entre a distância de um planeta em relação ao Sol e o tempo em que demora para completar uma órbita é o tempo em que você demora para completar uma órbita. Quando se aplica a terceira lei de Kepler, comum, adotando o raio médio da Terra como igual a uma unidade astronômica, então a gente está dizendo que isso aqui é o raio da Terra como uma unidade astronômica, o intervalo de tempo que o planeta demora para completar uma volta em torno do Sol, isto é, o período de translação, também costuma ser medido tomando-se que a Terra como referência, o que significa medi-lo em anos. Então, um período, né, um tempo para a Terra dar a voltinha lá, é exatamente o período de um ano, certo? Então, aqui a gente tem a unidade astronômica, justamente a distância entre o Sol e a Terra, aproximadamente aí 150 milhões de quilômetros. Lembrando, periélio quando o Sol está mais próximo da Terra, afélio quando ele está mais longe. Tranquilinho? Era isso por hoje. Se vê na próxima aula, aliás, que começa agora.